Chamo agora para compor a mesa o candidato Nonato e passo a palavra para o examinador João Pedro, que fará a arguição da língua portuguesa. Boa noite, excelência. Boa noite, candidato Nonato. Tá me ouvindo bem? Estou perfeitamente. Podemos começar? Eu vou fazer 3 perguntas de língua portuguesa para você no mesmo modelo das das demais disciplinas. 3 perguntas sobre a matéria. A hora que o senhor estiver preparado, a gente começa. Estou preparado. Pode começar, doutor. Primeira pergunta. Qual o sujeito da frase, abre aspas, está frio nesta sala da delegacia? Está frio nessa sala na delegacia? Isso. Doutor, essa frase ela é uma oração sem sujeito. Próxima pergunta. Eu gostaria que o senhor citasse 3 exemplos de conjunções adversativas. Mas, porém, todavia. Terceira e última pergunta. Ouvi bem, deu para ouvir. Terceira e última pergunta. Qual o vício... Pois não. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Terceira pergunta. Qual o vício de linguagem na frase o policial ganhou de graça aqueles dias de folga? É um pleonasmo, doutor. Estou satisfeito. Eu passo a palavra para o próximo examinador. Muito obrigado. Boa noite, candidato. Você é o seu examinador de Direito. Podemos começar? Doutor. Podemos começar, doutor. Vamos lá. Primeira pergunta. Segundo a letra da lei, pode ser oposta suspeição com relação ao delegado de polícia no curso de um inquérito policial? Doutor, perdoe-me, mas eu não consegui ouvir a sua pergunta. Segundo a letra da lei, pode ser oposta suspeição em relação ao delegado de polícia no curso de um inquérito policial? Não pode, doutor. Por quê? Tem algum fundamento? Não me recordo. Quais seriam as excludentes de ilicitude previstas no Código Penal? Estrito cumprimento do dever legal e estado de necessidade estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade e legítima defesa. Terceira pergunta. Segundo a Lei Orgânica da Polícia Civil, qual pena será aplicada para o policial civil que exercer a advocacia administrativa? Demissão do serviço público. Demissão a bem de serviço público? Não, demissão do serviço público. Não é bem. A demissão simples, então? Isso. Satisfeito. Obrigado. Boa noite, candidato. Boa noite, doutor. Se o senhor quiser tomar uma água, fique à vontade, tudo bem? Não, tudo bem, pode continuar. Perfeito, dando continuidade e criminologia.
O que é criminologia? A criminologia é uma ciência empírica que se ocupa do fato virtuoso, do crime e da vítima. O que caracteriza a criminologia como uma ciência? A criminologia se caracteriza por ser uma ciência justamente pelo fato dela estudar o fato de uma maneira empírica mesmo, com dados. Não entendi? A criminologia se caracteriza por ser uma ciência por ela estudar os fatos, né? Os fatos com dados, e a partir daí ela estabelecer critérios, né? Que poderão ajudar o direito, enfim. Perfeito. Eu vou fazer uma afirmação, ou melhor, vamos dar a pergunta que está aqui. A criminologia, ela é uma ciência do dever ser ou do ser? E por quê? A criminologia é uma ciência do dever ser, justamente porque ela se baseia em critérios muito próprios, né? Para se caracterizar como tal. Entre eles, a interdisciplinaridade, entre outros quesitos. O senhor tem certeza? Quais seriam esses outros quesitos? Eu mencionei a interdisciplinaridade, outros quesitos seriam própria a etiologia, né, do estudo do crime, seria o fato que pode levar a um fato criminoso e por aí vai. Perfeito, estou satisfeito com sua resposta. Passo a palavra para o examinador João Pedro para os apontamentos de português. Me ouvindo bem aí? Estou Eu comentei no chat ali que caso tenha dificuldade para ouvir a minha voz ou até o retorno da minha conexão, porque a internet que tá bem lenta hoje, tá? Mas de qualquer forma eu vou passar aqui fazer os apontamentos. Primeiramente, parabéns, o senhor foi bem na A primeira pergunta que eu fiz é qual o sujeito da frase está frio nessa delegacia? O senhor falou oração sem sujeito, está correto, né? Trata-se de um dos exemplos de oração sem sujeito, quando temos alguns verbos, como por exemplo o verbo ser, estar, fazer, haver, e daí trata-se de uma hipótese de oração sem sujeito, como por exemplo outros exemplos, a frase é cedo, são 3 horas agora, dentre outros, tá bom? A segunda pergunta que eu fiz para o senhor, foi basicamente uma pergunta de decoreba. O senhor acertou também, parabéns. Eu pedi para o senhor citar 3 conjunções adversativas. O senhor deu os exemplos clássicos, né? Mas, porém, todavia. Tem também contudo. E a terceira também está correta. É uma hipótese de pleonasmo vicioso. O pleonasmo vicioso, ele se concentra ali naquela expressão ganhou de graça, né? Por se ele ganhou, é sinal que já foi de graça, né? Certo? sim. Conseguiu me ouvir? Consegui.
Consegui sim. João Ricardo? Certinho? Beleza, então. Passo a palavra pro João Ricardo. Vamos lá. A primeira pergunta foi aquela lá da oposição de suspeição ao delegado no curso de inquérito policial, né? Não é possível, em razão de expressa vedação no Código de Processo Penal, no artigo 107 do CPP, tudo bem? Ali, imagino que seja em razão da indisponibilidade e também da inquisitoriedade do inquérito policial. Conseguiu anotar? Você já sabia que tinha? Não, 107. 17. 107. 107. Isso. Ali, beleza. A segunda pergunta com relação às excludentes de ilicitude. Sem muita firula, né? O que está no Código Penal. Com relação à terceira questão, nessas hipóteses de crime contra a administração pública e também, em especial, a advocacia administrativa, é a hipótese de demissão a bem do serviço público. Ali no artigo 75, inciso 9, a advocacia administrativa. Mas penso que todos esses crimes, eles teriam a ser de demissão a bem do serviço público. Tem lá, olha no artigo 2º do artigo 75, praticar definido como crime contra a administração pública, a fé pública, a fazenda pública. Entende? Essas hipóteses mais graves, elas são de demissão a bem no serviço público. Não sei se você se confundiu, né? Falou de demissão no serviço público, eu não consegui entender muito bem. Se você achava mesmo que era demissão simples, ou se você confundiu o nome da demissão a bem no serviço público, né? Não entendi qual desses dois. Oi? Eu me confundi, sabe? Isso com o tráfico de influência dos crimes colocados contra a administração pública. Sabe? Aí eu fiz uma confusão. De bom, então. Uhum. Mas beleza. Só isso daí. Foi bem. Valeu. Eu tô meio nervoso, porque, nossa, é a primeira vez que eu participo assim, sabe? Eu tô meio... É assim mesmo. Ficou mais simples, né? Você acabou esquecendo, mas depois você lembrou, né? Que é a legítima defesa. É assim mesmo nos treinos. É isso aí, tem que Obrigado. Valeu. Vamos lá. Nonato, tranquilo o nervosismo, isso aí passa depois de um tempo. Na verdade não passa, na verdade a gente aprende a controlar. Mas fique sossegado, que você vai dominar em breve. Vamos lá, criminologia. Eu perguntei para você primeiro o que é criminologia. Você falou que é uma ciência empírica, falou do empirismo, falou da interdisciplinaridade também. Você foi falar dos objetos de estudo, você não falou, ao meu ver, do que seja o principal. Não que eles sejam divisíveis, né? Mas você não falou do controle social. Que, inclusive, é uma pergunta da prova oral que a polícia, eles gostam de perguntar qual que é o objeto que mais traduz a atividade da polícia judiciária. É o controle social. Tá? Então, dá uma fixada nesses objetos certinho, porque essa é uma pergunta que cai bastante. Você sempre deixa um bordão. Você fala, a criminologia é uma ciência empírica, interdisciplinar, que tem como foco os objetos de estudo, o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, como finalidade da prevenção delitiva. Deixa um bordão decorado. Eles perguntam bastante isso. O que caracteriza a criminologia como uma ciência? É justamente ela ter esse modelo empírico, interdisciplinar, e ter como... Mas o empirismo em si, né, a interdisciplinaridade é uma consequência devido ao seu dinamismo. Então, o empirismo e a sua finalidade. Ela tem, então, o método próprio e finalidade. Tá? Esses dois objetos, a junção desses dois fatores faz ela ser uma ciência autônoma, porém não independente, visto que ela utiliza de outras áreas para estudar os seus objetos de estudo. Por isso que ela é interdisciplinar. Tá bom? E a outra pergunta que eu fiz, que você errou, essas outras duas você falou, está satisfatória para mim, mas a última você errou, que eu perguntei se a criminologia ela é uma ciência do dever ser ou do ser. Você falou do dever ser. A criminologia ela é uma ciência do ser, porque ela questiona a realidade. Ela é dialética, é o termo que eles usam, né? A criminologia é dialética. O que é dialético? É argumentação, né? Você construir ideias.
É uma ciência zetética, que ela vai observar e questionar as coisas, tá? Então, ela é uma ciência do ser, porque ela questiona como a sociedade deveria ser. Direito penal, ciências penais, sim, são uma ciência do dever ser, porque eles impõem aquilo ali. Não importa a sua condição financeira, a sua classe social, a sua origem, a lei é para todos, a lei é a mesma. Então, é uma ciência que deve ser dessa forma. A criminologia não, ela vai questionar. Tá? Então, isso é uma pergunta que eles gostam bastante também. Tá? Inclusive, essa questão do dever ser é um dogma, né? Uma ciência dogmática. O que é uma ciência dogmática? Uma ciência que deve seguir dessa forma aqui. Tá bom? Só essa que você errou, as outras duas são tão satisfatórias. Você tá nervoso, você mesmo falou, mas isso aí é tranquilo, você vai dominar em breve, tá bom? Fique tranquilo. Gente,